noite a todos. Que a paz do Mestre esteja presente em todos nós aqui, com chuva e tudo. O trabalho não para. Então sejam bem-vindos para mais uma semana. Primavera chegando, né? É primavera, te amo, já dizia o velho Tim, né? Não são as águas de março, mas são as águas de setembro. As manhãs de setembro, né? Quando entrar setembro, né? Boa nova andar nos campos, né? Então que a gente, firme e forte, fazendo o nosso trabalho, o nosso papel, com todos os irmãos aqui presentes, a espiritualidade superior, encarnados e desencarnados, como sempre, né? Então a gente vai começar nessa noite com chuva, espantando muita gente, mas aqui dentro não está chovendo e a gente não é feito de açúcar, né? Não. Mas que as palavras de hoje possam cada vez mais adoçar a nossa jornada. Isso que é importante, né? Então a gente pede para que a partir de agora a gente desligue os celulares, para que a gente possa se envolver com todas as mensagens e ensinamentos aqui colocados na noite de hoje, tá? Lembrando a todos que com essa chuva, a entrada e saída pela cozinha, a rampa ali escorregadia, e aquele que porventura puder de repentemente oferecer uma carona solidária para alguém que a gente não sabe se vai vir, mas chuva logo mais tarde, né? Então, se puder também, quem puder oferecer aquela carona amiga, ela sempre é bem-vinda, tá? Nesse momento agora, a Márcia vai fazer a leitura de preparo de ambiente. Abrindo aqui aleatoriamente, o que caiu foi herança. Então, o que diz assim: a herança que devemos deixar para nossos filhos é a do amor, da compreensão, da ética e da moral. Porém, não é isso que vemos. Priorizam as heranças materiais e, com isso, acabam trazendo a desarmonia entre irmãos, aflorando neles as disputas, inimizades, egoísmo e vaidade, sentimentos que vieram trabalhar para um resgate. Quantas famílias foram destruídas por causa de uma herança, que em vez de tesouros trouxe intrigas e ganância? Quando vão enxergar que aqui vieram para trabalhar sentimentos de amor, perdão e compreensão mútuos, e não para amealhar bens materiais? Quando vão ter olhos para ver que bens não são os materiais, que os verdadeiros bens são os que levamos para a eternidade, os que lapidamos como diamantes brutos, para que com o tempo se transformem numa bela joia. Joia essa que levaremos em nossa essência eterna. A esses pais foram entregues filhos, para que fosse trabalhado o amor e não o poder. A esses pais foram emprestados esses espíritos, para que construíssem uma família baseada no sentimento do amor e da ajuda ao próximo. E quando aqui chegam, esquecem um compromisso assumido. Por isso, quando filhos lhes forem entregues, pensem na responsabilidade, para que não venham a se comprometer, criando elos de intriga e desarmonia desnecessários, que podem levar, às vezes, séculos para serem desfeitos. Enquanto não entenderem que as coisas da matéria pouco significam e que só levamos o que conseguimos amealhar em nosso interior como amor, compreensão, fé e caridade para com o próximo, as heranças materiais continuarão a nos trazer dor e atrapalhar nossa caminhada. Portanto, mais uma vez, não esqueçam de que a verdadeira herança são os valores que levamos conosco para a eternidade. Vamos nos preparar para a nossa prece inicial, elevemos nosso coração, nosso pensamento. Senhor Deus, nosso Pai, cá aqui estamos reunidos em mais uma noite de atividades, estudos, trabalhos na nossa casa. Agradecemos Sua presença forte e salutar em nossa jornada, da espiritualidade superior, dos mensageiros espirituais, que possam trazer para nós na noite de hoje, galgar cada vez mais degraus em nosso conhecimento, no nosso aperfeiçoamento, em nossa jornada. Em nome de vossa seara, em nome de vosso amor. Fica conosco, Senhor. Gratidão, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, com muita alegria, a gente recebe nossa irmã Jane Moreira na noite de hoje, com o tema Fé, Mãe da Esperança e Caridade. Jane, seja bem-vinda. Boa noite a todos, dos dois lados da vida. Chegar esse aqui para trás, por causa do filho. Pode chegar. Hoje nós chegamos aqui com um pouquinho de chuva, amanhecemos com um dia de primavera lindo, né?
mas as plantinhas também precisam florir, né? Então, a chuva é fundamental. Mas, primeiro, agradecer a oportunidade, mais uma vez, de vocês poder estar aqui com vocês e estudar um pouco mais também, né? Porque a gente estuda para poder entender um pouco mais essa doutrina, esses ensinamentos que vêm para nós. E o nosso tema de hoje, fé, a mãe da esperança e da caridade, ele é um item do Evangelho segundo o Espiritismo, que está lá no capítulo 19, é o item 11, está quase no final desse capítulo. E o título do capítulo é A Fé Transporta Montanhas, né? E quando a gente faz a oração de São Francisco, por exemplo, uma das frases é: onde houver dúvida, que eu leve a fé. E essa fé é justamente uma palavra que vai significar o quê? Que nós vamos ter confiança, nós vamos ter crença, nós vamos dar credibilidade a alguma coisa que a gente precisa tanto. E muitas vezes nós vacilamos quando pedimos e não recebemos aquilo que esperamos. Então, o que a gente tem que buscar entender é que nem sempre o momento e o que pedimos é aquele momento que nós temos o merecimento de receber. Mas é justamente o Evangelho segundo o Espiritismo, nesse que eu digo que é o manual de sobrevivência, eu diria também que seria um livro de autoajuda muito importante para cada um de nós, e quando nós estamos nos momentos mais aflitivos, às vezes, nós queremos ouvir alguma coisa que nos console. E a gente abre o Evangelho, lê uma frase, lê um item, e aí a gente busca a resposta. Nós estamos felizes, né? Nós estamos bem. Aquele dia que você acorda com esse céu lindo de manhã, você olha o céu de Friburgo, algumas árvores já mostram flores super coloridas, roxinhas, amarelas, né? E Friburgo tem uma característica interessante, que a cada etapa do ano você tem um colorido diferente. Né? Uma hora é rosa, outra hora é rosa, branco, lilás, outra hora é roxa, outra hora, e aí salmão. Então é interessante você passar, e às vezes no mesmo local, você passar pela avenida lá, durante o ano inteiro você vai vendo cores diferentes naquela avenida. E a fé é justamente, mesmo nos momentos que são bons, nós também temos que agradecer, né? Nós temos que agradecer o que nós estamos podendo ter naquele momento. Então, não podemos só pensar nas tristezas e nos momentos de dificuldade, de grande obstáculo, porque nós precisamos acreditar que o melhor que nós teremos certamente não é aqui. Isso aqui, esse momento de vida é o momento em que nós estamos passando, né? Em que nós estamos vivenciando, em que nós estamos aproveitando as oportunidades que nos são dadas. E falando sobre fé, nós vamos dar uma estudada nesse texto do Evangelho, mas nós vamos pegar lá no Consolador, livro que foi inspirado por Emmanuel a Chico. E lá na questão 354, é perguntado a Emmanuel: poder-se-ia definir o que é ter fé? E ele diz assim: ter fé é guardar no coração a certeza luminosa de Deus. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Então, ter fé é nós termos a certeza de Deus nas nossas vidas. Por mais que o momento nos pareça, nossa, eu não vou conseguir sair nesse momento. Mas a gente coloca a nossa mente, o nosso coração no pedido que nós desejamos. E tem uma frase, ainda nessa pergunta respondida por Emmanuel, que eu não conhecia e só vim
tomar contato com essa frase quando eu estava preparando esse estudo. E ele continua, ele fala assim: conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei. Então, ter fé é você poder dizer eu sei que se for do meu merecimento, se for esse o momento, vai ser concedido o que eu peço. Claro, o que eu peço também tem que haver, né, um discernimento daquilo que a gente pede, porque às vezes o que nós pedimos nem sempre é aquilo que necessitamos nos nossos momentos. Eu quero, a Mega Sena está acumulada, né? Aí eu vou pedir, a gente joga na Mega Sena toda semana e toda vez pede, se for do seu momento, se for da sua trajetória encarnatória conseguir isso, você vai conseguir. Mas a gente tem que estar preparado, na verdade, para acreditar nas forças divinas, para nós conseguirmos aquilo que vai fazer com que nós caminhemos dentro dos preceitos da verdade, da justiça e do amor, que é o plano que Deus tem para todos nós, para podermos evoluir enquanto espíritos em evolução. E aí, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, esse item 11, ele foi inspirado pelo Espírito José. E o Espírito José, que se denomina também o Espírito Protetor, ele começa esse item da seguinte forma: para ser proveitosa, a fé tem que ser ativa, não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhes velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. E aí, quando ele coloca mãe, fé, mãe da esperança e da caridade, então nós temos que perceber que essa fé vai velar para que nós tenhamos esperança e coloquemos em prática a caridade. Porque no próprio Evangelho, ele nos diz que caridade é amor em movimento, é trabalho, é ação. Não é apenas doar alguma coisa para alguém, mas sim colocar o teu momento, colocar a tua energia para que alguém possa aproveitar aquilo que você tem. Então, quando o Espírito José diz que fé tem que ser proveitosa, ela tem que ser ativa e não pode entorpecer-se, ele está dizendo para que nós façamos no nosso dia a dia, colocando a crença de que realmente eu tenho um momento que eu vou conseguir, eu tenho um momento que eu vou estar sendo merecedora de tudo isso. E quando ele coloca mãe da esperança e da caridade, quando ele coloca que a mãe de todas as virtudes, mãe que vai cuidar dos filhos que gerou, qual é a essência dessa palavra? Palavra mãe. Quando a gente pensa em mãe, você pensa, a primeira mãe que vem na nossa cabeça é a nossa. A segunda é Nossa Senhora, a Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, Mãe de Jesus. Mãe que mesmo depois que seu filho partiu, se manteve cuidando de todos aqueles que se preocupavam, que a procuravam, que necessitavam de uma palavra, que precisavam de um cuidado. E esse simbolismo da fé como mãe da esperança e da caridade, ela quer justamente, ela vem nos retratar que mãe é quem? É aquela que gera a vida, ela é aquela que acredita no filho, é aquela que ama incondicionalmente. Muitas vezes sabemos que o filho está errado, mas a gente perdoa, né? Mãe é aquela que, sem saber, ela percebe até quando o filho está sofrendo. Tem aquela história, nossa, pensei em fulano, quando ela chegou, ela tinha
levado um tombo na escola? Quando a gente sente, né, aquele aperto no peito. Então, mãe, né, essa palavra mãe, para nos colocar a fé, quando Kardec faz essa tradução para a gente, é para que nós pensemos. Porque quando muitas vezes nós temos algumas dificuldades, nós precisamos de um ouvido, de um ombro amigo, aí você faz o quê? Liga para a mãe. E quando nós temos a nossa mãe, que já, né, está no outro plano, trabalhando com outras pessoas, da mesma maneira, nos retratamos a essa pessoa. E o que os Espíritos vêm nos mostrar é que nós temos que depositar essa confiança, as nossas aflições e os nossos desejos mais íntimos nessa mãe que é a fé. Exercitar mais, sabendo que mesmo enquanto mãe, né, não dá para fazer tudo. Não dá para, embora todos os sacrifícios que a gente faça pelos filhos, nem sempre dá para você atender a tudo. Mas, no momento oportuno, nós terminamos atendendo. Então, mãe é justamente esse ser que vai nos acolher. Aí, para dar uma ilustrada um pouco nessa questão dessa fé incondicional que nós devemos ter enquanto espíritos que estamos aqui encarnados, nós vamos ouvir uma história. Eu gosto muito de histórias de Chico Xavier, né? Porque eu acho que Chico nos traz um exemplo como um homem simples que esteve aqui. Alguns, provavelmente, tiveram a oportunidade de ainda ter, pelo menos, contato visual pela televisão, por exemplo, com Chico Xavier, na época em que ele ainda estava encarnado aqui, porque Chico partiu em 2002, né? Então já tem muito tempo. Quem nasceu depois de 2002 conhece Chico pelos livros, pelas histórias, pelos vídeos, mas Chico era um homem comum, um homem funcionário público que trabalhava, que pegava o trem lá em São Leopoldo, ia trabalhar, voltava, e com muita dificuldade. Porque mesmo que ele tivesse aquele salário dele, Chico vivia muito apertado, porque ele fazia muita caridade. Ele praticamente quase que não tinha nada que era exatamente dele, porque ele se doava demais. E, num determinado momento da vida de Chico, ele estava muito amargurado, muito chateado, ideias negativas passando pela cabeça. Muitas vezes queremos desistir por causa das questões financeiras, por causa do cansaço físico, por causa dos problemas de vista que Chico também apresentava já naquele momento. E ele experimentou por alguns meses o assédio dos espíritos que queriam que ele desistisse. Mas é claro, né? Ele tinha um apoio de Emmanuel, depois de André Luiz, que ficavam perto dele, e outros espíritos que o ajudavam também. E que é interessante que esses espíritos amigos, eles tentavam levantar, né, Chico, e ele às vezes caía um pouco. E uma vez Chico estava na estação ferroviária para pegar o trem, e estava lá sentado, cabisbaixo, e nesse momento ele vê se aproximando da estação um grupo religioso, e ele estava muito absorto, assim, estava muito distraído, mas era um grupo da bandeira do divino, que é uma representação religiosa que é feita em determinada época do ano, em que esse grupo sai tocando músicas, fazendo cânticos religiosos, e passam na casa das pessoas, passam entre as pessoas na rua, fazem a reverência com a bandeira do divino e pedem doações. E Chico estava lá sentado, e eles se aproximaram de Chico.
E é interessante a gente ressaltar que a mãe de Chico, uma pessoa muito simples, mas muito religiosa também, ela sempre ensinou a ele e aos irmãos que deveriam sempre respeitar todas as vertentes religiosas, que todas elas deviam ser bem acolhidas e que nós não deveríamos, os filhos na época, né, não deveriam se desfazer de nenhuma delas. E Chico, então, com esse sentimento que ele tinha, com esse respeito que ele tinha, viu esse grupo se aproximar e rodeá-lo, onde ele estava sentado. E na hora que eles fazem isso, que era o que eles chamam da folia de reis, né, que é muito comum, um deles se apresenta para Chico, com a bandeira, né, do divino, e pede uma esmola para os santos reis. E aí Chico coloca a mão no bolso e tira do bolso alguns réis, talvez, naquela época, né, algumas moedas, e separa ali o que seria necessário para ele voltar de Belo Horizonte, pegar o trem e vir para casa. E o que sobrou, que dava, né, para dispor, ele deu para eles. E nesse momento, eles começaram a rodar em torno de Chico, cantando as músicas da Folia de Reis e passando a bandeira sobre a cabeça de Chico. Esse era um hábito que eles tinham. Na hora, passavam como se estivesse fazendo uma bênção para aquela pessoa. E aí, Chico sente, né, percebe aquela entonação dos cânticos que eles estavam fazendo, e a narrativa da história diz assim, que entoando baixinho seus cânticos característicos, Chico se ajoelha, após o pedido do grupo, e narrando trechos inesquecíveis da vida de Jesus sobre a terra, por diversas vezes, de um lado para o outro, o estandarte roça a cabeça e, segundo as suas próprias palavras de Chico, foi como se uma mão invisível, penetrando em meu cérebro, dele arrancasse para sempre as ideias pessimistas contra as quais lutava desde há muito, sem remédio. Quando a Maria Fumaça encostou, Chico já era outro homem e nunca mais, ao longo de toda a sua trajetória, voltaria a sentir-se tão desalentado. Chico também passava por isso. E nós também passamos por isso, porque nós somos iguais a ele. A diferença, talvez, que a gente não sabe, é que ele veio com uma missão diferente da nossa. Né? Ele veio preparado para ser aquele que estaria aqui, não só para fazer caridade, mas para trazer as verdades através de todos os ensinamentos que foram passados a ele por Emmanuel, por Humberto de Campos, por André Luiz e muitos outros espíritos que através dele se fizeram presentes na literatura que a gente conhece de Chico Xavier. Então, é um exemplo para que nós percebamos o seguinte: tem momento difícil? Tem, mas tem momento bom também. Né? O próprio Chico recebeu uma orientação de Nossa Senhora através de Emmanuel, porque ele andava, né? Eu gostaria de receber uma mensagem de Nossa Senhora, e ela fala: Chico, tudo passa. E Chico escreveu isso e botou na mesa dele. E dias depois, Emmanuel completa a frase, né? A mensagem para Chico. Fala, olha, ela mandou também te dizer: dias felizes e dias ruins, tudo passa. Né? Então, tudo passa. Só que a gente tem que ter essa fé. A gente tem que acreditar. A gente tem que dar essa credibilidade. A gente tem que responder: eu sei que isso vai passar. Não é? Eu creio. Eu sei que isso vai passar. Nós temos que afirmar que vai passar. E passa. Né? Então, a caminhada é longa, é difícil, tem obstáculos, tem tudo. Se não fosse assim,
talvez nós não aprendêssemos. Talvez nós passássemos de encarnação em encarnação fazendo as mesmas coisas, agindo do mesmo jeito e não subindo os degraus da escada evolutiva, saindo, que já saímos, né, gente, de espírito mais primitivo, espíritos bons, medianos, espíritos elevados. Vamos crer que estamos aqui na fase dos medianos, né? Acreditando nisso. Então, na continuação da narrativa do José, do irmão José, né? Ele diz assim, que a esperança e a caridade são consequências da fé e formam com esta uma trindade inseparável. Fé, esperança e caridade. Vamos imaginar um triângulo. Cada ponta desse triângulo tem uma dessas virtudes, fé, esperança e caridade. Quando esse elo desata, ele enfraquece os outros. Quando uma dessas barras cai, ela enfraquece os outros. Então, o que ele diz é que nós precisamos manter, né, essas três inseparáveis. E aí ele ainda coloca. Não é a fé que dá esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, o que esperar? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Então, esse triângulo, fé, esperança e caridade, eles caminham juntos. Eu acredito, eu tenho a esperança que vai acontecer o que for possível acontecer naquele momento, mas eu tenho que me colocar em trabalho também. Eu tenho que me colocar à disposição para ser melhor para o meu irmão também. E não é só ser melhor para aquele que está no centro espírita, no lar abrigo amor a Jesus, é dentro da nossa casa, é nos conhecermos como nós somos, para que nós possamos também saber como vamos poder auxiliar os nossos irmãos. Então, fé, esperança e caridade, elas têm que estar juntas. E uma vez assistindo uma palestra de um palestrante espírita chamado César Reis, ele diz assim, que a fé é uma esperança que se transforma na certeza de conseguir. E aí eu conversando em casa, eu falei assim, eu lembrei de duas pessoas que eu conhecia, que uma era assim, muito fervorosa, né? Vivia fazendo oração, e a outra, ela tinha uma fé vacilante, né? Eu vou rezar, mas se não der certo, tudo bem. Aí ela dizia assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pedir para fulana rezar para mim, porque tudo que ela pede, ela consegue, né? Por que será? Porque fulana tinha realmente dentro dela essa esperança, essa certeza de conseguir. E quando a gente coloca isso na cabeça, mas ao mesmo tempo, muitas vezes quando a gente pede, não tem aquela orientação, eu peço, eu confio, eu entrego e eu agradeço. Mesmo sem saber o resultado do que vai acontecer. Pede, entrega, confia e agradece. Se for para o meu bem, se tiver que ser, será, né? Então, a fé, ela tem que estar acima de tudo isso, né? A gente tem que ter confiança, crença, credibilidade. E aí a gente vai lá para uma outra frase do Espírito José. A fé é a esperança divina que desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É a base da regeneração.
nós viemos fazer o que aqui? Evoluirmos. Então, se eu quero evoluir, eu tenho que me regenerar. Se eu já conheço as minhas imperfeições, eu tenho que melhorar. Às vezes você, uma situação corriqueira, você tem um vizinho e você imaginou alguma coisa desse vizinho. Aí você vai falar, depois eu vou comentar sobre isso, né? Mas só que você é uma pessoa evoluída. Então o que você faz? Esquece. Deixa o vizinho fazer as coisas dele. Eu não tenho que comentar nada. Eu me mostro nesse momento que eu já consegui pelo menos botar o pezinho na ponta do degrau. Pode ser que eu não tenha ainda impulso para poder subir no degrau, mas eu tenho ali, ó. Estou no parapeito. Então, tenho que me preocupar em, se a fé é a base da regeneração, eu tenho que me preocupar em caminhar dentro dos preceitos das leis divinas, dentro da lei de justiça, amor e caridade. E buscando, né, nos transformarmos, buscando ser melhores, porque buscando perdão, buscando entender o outro, porque muitas vezes o outro, ele age de uma forma conosco que nós não gostamos. Mas vamos pensar, de repente, esse outro está num momento da vida dele completamente diferente da nossa. Nós já subimos um degrau, mas ele ainda precisa ser puxado. Então, cabe a nós que entendermos, sermos mais indulgentes, benevolentes e pacientes com esse irmão que ainda não cresceu. Aí tem aquela passagem de Pedro, numa viagem que Jesus fez a Nazaré, depois de algumas situações que aconteceram, que Pedro pergunta a Jesus, mestre, quantas vezes devo perdoar ao meu irmão? Aí Jesus responde, aí ele fala, 7 vezes? E Jesus diz para ele, não, Pedro, deves perdoar pelo menos 70 vezes 7. 70 vezes 7. 490. Né? Lógico que Jesus não fez conta. E nem queria que Pedro fizesse conta nenhuma, porque o 70 vezes 7 é um número figurativo. O que ele quis dizer é que ele deveria tentar perdoar infinitamente. Mas que fosse algo de dentro do seu coração. Isso é a base da regeneração. E quando eu deposito no meu irmão, né, essa certeza de que ele vai se modificar, eu já me modifiquei há muito tempo. Eu estou colocando nesse irmão a minha fé de que ele, observando o que aconteceu, ele possa refletir e ser diferente. O tema de perdão é um tema mais que a gente pode falar num outro momento. Temos um estudo sobre, né, exercitando o perdão, que é fundamental. Mas a base dessa nossa regeneração é para nós sermos melhores. E aí a gente vai mostrar com isso que a gente tem fé. Chico não falava que nós tínhamos que mostrar a nossa transformação pelos exemplos? Eu estou aqui fazendo o estudo com vocês, nós estamos refletindo. E aí eu saio daqui, quando chega na estrada ali, na avenida, alguém me fecha e eu digo para ele, vá com Deus. Geralmente não é isso, né, que a gente fala. Né? Você já fica irritado. Né? Como você, às vezes, está ali no Alberto Brown para atravessar, bota o pé na faixa e ninguém para. Se não tiver atenção, passa em cima do seu pé, mas alguém para. Aí, quando alguém para, o que você faz? Não, graças a Deus, olha a tua fé aí. Ainda bem que alguém parou. Aí os outros param também. O que eu faço quando eu atravesso a rua? Eu olho para a pessoa que parou o carro e eu digo, obrigada.
obrigada, né? E atravesso. Eu sempre faço isso. E muitas vezes, quando eu estou dirigindo, eu paro o carro para as pessoas passarem e muitas vezes alguém faz a mesma coisa. Raramente, mas faz. E mesmo que não faça, eu de dentro do carro eu falo de nada. Porque foi a minha intenção, né? O que vale é a intenção, mas a gente deposita fé naquele irmão. Que ele se modifique, que ele se melhore, né? Mas nós temos que mostrar pelos nossos exemplos. De repente, essa pessoa que está dentro do carro, esse motorista que você falou, obrigada, né? Talvez ele nunca tenha feito isso quando fosse atravessar a rua. Mas, de repente, vendo você fazer isso, ele vai pensar, né? Nossa, acho que da próxima vez que eu fizer... Mesmo que se dá passagem para alguém, dá uma buzinadinha, de nada, né? A pessoa às vezes não fala nada, mas é você entendendo o que é ser melhor. Aí nós vamos para um outro trecho do Evangelho, que diz assim, que a fé sincera, ela é empolgante e contagiosa. Lembra a história que eu falei da minha vizinha? Que era uma vizinha que eu tive, que a outra achava que ela podia rezar por ela, porque ela era muito fervorosa. Então, uma pessoa, quando tem realmente fé, ela é empolgante, contagiosa. Mas tem aquele que finge que tem. E o próprio Espiritismo, lá no Evangelho, ele fala que a fé aparente usa palavras sonoras e deixa frio e indiferente quem o escuta. Sai da boca para fora e não sai do seu coração. E ele continua falando, pregai pelo exemplo da vossa fé, para transmitirdes aos homens, pregai pelo exemplo das vossas obras que lhe demonstrardes o merecimento da fé. Pregai pela vossa esperança firme, para lhe dardes a ver a confiança que fortifica e propõe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. Então, quando a gente fala, né, a gente também tem que ter dentro de nós essa chama acesa para que a gente possa transmitir da melhor maneira possível para os outros. Porque senão eu posso chegar aqui e falar um monte de coisas e é uma fé aparente, mas não é uma fé sincera. Joana de Ângeles fala que a fé que não produz é semelhante a uma lâmpada apagada que não esparge claridade. O que é uma lâmpada apagada? E ela continua, ela é inútil. Então, eu tenho muitas vezes, em situações do nosso dia a dia, nas nossas famílias, nas nossas casas, no nosso trabalho, quando você tem um amigo de trabalho, um colega que está passando por uma situação que precisa, né, receber um incentivo para que ele se motive. Em casa, muitas vezes, nós temos os parentes que precisam de uma injeção de ânimo para sair, né, de uma determinada inércia. E se você, enquanto a pessoa que está perto deles usa aquela frasezinha do personagem que tinha do desenho animado e se apresenta da mesma forma que aquele personagem, ó céus, ó dia, ó azar. Dentro da montanha? Hip Heart. Tem uns aí que não assistiram esse filme, esse desenho, mas a maioria aqui eu acho que sim, né? Ó dia. E tinha um outro também que tinha uma nuvenzinha negra assim em cima dele, andando para cima e para baixo. Mas quando eu não sou essa pessoa que fica, ó céus, ó dia, ó azar. Quando vem alguém e fala para você assim, bom dia, aí ó, só se for para você. Né? Aí você fala, não, o dia está lindo. Né? Então, é esse ser que tem uma energia que precisa estar perto do outro para animar essa pessoa.
mostrar para ele que a vida, né, tem todos os momentos para serem vividos. Tem todas as situações pelas quais nós vamos passar, boas e não boas. Depende de nós, como nós vamos passar por elas. E aí eu pego lá em Chico Xavier, mais uma vez, eu estou com o Chico na cabeça. Não colocamos fé em outras pessoas, nós colocamos a semente. Temos que convencer pela própria obra. Então, o que ele diz com isso, né? Você pode falar, olha, você tem que ter fé, meu irmão, vamos lá, reage. Nós vamos colocar a semente, mas temos que mostrar para esse irmão que essa semente, para ela proliferar, para ela frutificar, para ela florescer, nós temos que mostrar que nós temos essa energia para passar. E aquela semente que está com ele precisa disso também, porque sozinho, sem molhar, sem regar, sem adubar, com bons pensamentos, com boas leituras, com lugares saudáveis pelos quais nós passamos, pela visão de ver a vida de uma forma mais positiva, vai fazer com que esse irmão consiga transformar aquela angústia, aquela amargura e aquele momento que talvez seja sofrido para ele, porque nem sempre nós podemos mensurar o sofrimento do outro, mas a gente tem que tentar motivar esse irmão para que ele busque a energia de dentro dele. E um último trechinho do Evangelho, ele fala para a gente que tem depois a fé. Aí ele coloca algumas questões que nós vamos nos reportar ao que a doutrina espírita tenta nos ensinar, que é a fé raciocinada, que é o fato de nós estarmos aqui falando sobre alguns aspectos da doutrina espírita, sobre alguns aspectos do que a literatura nos apresenta, mas não obrigando ninguém a aceitar tudo aquilo que a gente fala. E aí ele fala assim: amai a Deus, mas sabendo por que amais. Crede nas promessas, mas sabendo por que acreditai nelas. Segui os nossos conselhos, mas compenetrados do fim que vos apontamos e dos meios que trazemos para atingir-lhes. Crede e esperai, sem desânimo, porque os milagres são obras da fé. Então, eles não querem que nós aceitemos tudo que está escrito no Pentateuco Espírita, nos livros espíritas, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médios, Céu e Inferno, Gênese. Eles não querem que a gente simplesmente aceite tudo aquilo que está lá, mas principalmente que ao estudar, ao ouvir, ao tentar entender, que nós façamos, né, o nosso filtro, que nós possamos observar em cima daquilo que nós acreditamos também. Porque muitas vezes, quando nós estamos na casa espírita, e quando vimos a casa espírita pela primeira vez, uma grande parte dos irmãos que a procuram, eles procuram porque eles estão num momento de sofrimento, de dúvidas. Eles estão num momento em que eles querem uma resposta para as grandes questões, principalmente as mais negativas que eles têm dentro deles. E nesse momento é que nós vamos estar mostrando para esse irmão o que é esse ensinamento que nós aprendemos através daquilo que Kardec nos trouxe, aquilo que é o Espiritismo, que foi o Consolador prometido. E quando nós, por exemplo, estamos fazendo um atendimento fraterno, e num atendimento fraterno, nem todos que procuram a casa espírita, eles são espíritas,
uma grande parte, estão vindo pela primeira vez para conversar conosco, e que você não tem que ficar colocando para esse irmão, fazendo uma palestra sobre a doutrina espírita, porque o atendimento que nós fazemos é um atendimento para acolher aquele irmão, é um atendimento para acalmar aquele irmão. Se a partir daí ele quiser voltar e continuar a entender essa doutrina e fazer com que ela seja parte do teu dia a dia, é o momento de cada um. Como muitas vezes nós recebemos irmãos num atendimento que tem uma perda muito sofrida na família, e eu também não tenho que dizer para esse irmão, com todo esse sofrimento, que possivelmente aquela pessoa está sofrendo lá do outro lado. Porque ele não vai entender isso. Então, enquanto nós somos estudiosos, frequentadores, seguidores, absorvemos essa doutrina, nós temos que buscar entender por quê. Por que Deus nesse processo todo? Entender por que amamos Deus. Pai nosso que estás no céu, né? Assim começa a oração dominical trazida por Jesus. Crede nas promessas, mas sabendo por que a gente tem que acreditar. Jesus teve um trabalho fantástico quando teve encarnado, né, aqui na Terra. Porque aquelas pessoas que estavam vivendo naquele momento, elas tinham suas limitações e tinham muitos sofrimentos. Né? Vinde a mim aqueles que estão aflitos, que eu vos acolherei. Então, Jesus, quando traz o consolo para aqueles irmãos, ele teve muita dificuldade, porque o nível de entendimento daquelas pessoas era muito menor do que o nível de entendimento que nós temos hoje. E quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente vai buscando colher elementos para nos fortalecer em todas as questões do nosso dia a dia. Quando Jesus ensinava por parábolas, não eram as parábolas que ele usava, aquela história figurativa, eu, por exemplo, vim entender as parábolas depois que eu comecei a estudar os livros espíritas, o Evangelho segundo o Espiritismo, porque tinha coisas ali que eu realmente ficava pensando, né? Porque fui católica durante muito tempo. E como é que as pessoas naquela época conseguiam entender isso? Mas a linguagem era deles. Então, quando Jesus coloca as parábolas e ensina aquelas pessoas, a gente vai entender que todos aqueles que viveram naquela época desencarnaram. Todos aqueles que viveram naquela época já reencarnaram, talvez muitas vezes. E talvez muitos daqueles somos nós. E aí lá nós tivemos um nível de conhecimento. Nós tomamos contato com aqueles ensinamentos de Jesus. E à medida que a gente vai reencarnando e aprendendo um pouco mais, nós vamos tomando posse, conhecendo mais desses ensinamentos que foram deixados por ele. Então, o Evangelho é justamente onde nós conseguimos entender. E aí queremos entender um pouco mais das passagens de Jesus. Tem livros de Chico que nos mostram isso. Como, por exemplo, o Boa Nova, que foi inspirado por Humberto de Campos, onde Humberto de Campos retrata o momento de várias passagens da vida de Jesus, só que dentro da perspectiva da espiritualidade. Como se nós estivéssemos sendo transportados do dia de hoje para aquele momento em que as coisas aconteceram.
Então Jesus, ele não queria que aquelas pessoas simplesmente aceitassem as palavras que ele proferia. Ele queria, na verdade, que eles entendessem. Então, a fé, ela tem que ser colocada dentro de nós. Nós incentivamos, mas quem tem que se motivar é a própria pessoa. Porque eu aprendi que a motivação vem de dentro. E o incentivo, ele vem de fora. Então, quando eu escuto alguém, quando eu pego um vídeo no YouTube que me dê um consolo, que me fale coisas interessantes, quando eu abro o Evangelho e leio uma página, quando eu abro um livro de reflexões como esse que é lido aqui no preparo, ele vai nos dar, muitas vezes, o consolo que a gente precisa. Mas nós temos que estar com a mente aberta para isso. E aí nós temos uma fala de Eurípides Barçanufo, que nos diz assim, que a caridade é muito mais importante para quem pratica do que para quem recebe. E que nós, espíritas, precisamos manter intensa e brilhante a chama da esperança. Cabe a nós o dever urgente de lutar, de trabalhar, de modificar esse clima espiritual sombrio. Nós temos o dever inadiável de transmitir bom ânimo, de reaquecer a esperança e a fé. Então, quando nós nos colocamos a serviço do Pai, nós estamos trabalhando com aquilo que nós temos de melhor. Trabalhando a nossa caridade, colocando o amor em movimento, para que esse irmão se sinta acolhido, abraçado. E que esse clima sombrio que muitas vezes está em torno de nós, em nossas casas, em nossos trabalhos, em nossas relações, eles possam encontrar o caminho de serem acolhidos pela espiritualidade maior. Quando muitas vezes nós nos sentimos desalentados, nós elevamos o pensamento ao alto, aos amigos espirituais, a Jesus, a Maria, aos nossos mentores, a Deus, e pedimos que, porventura, que se houver algum irmão que esteja necessitando de ajuda e que naquele momento esteja perto de nós, que ele seja acolhido, abraçado, cuidado e esclarecido, para que ele encontre o caminho da luz. Eu sempre gostei muito de São Bento. E a prece de São Bento, que fala que Jesus... Eu não vou conseguir falar porque eu fiz uma nova versão dela, né? E eu fiz uma adaptação da prece de São Bento dentro de uma perspectiva do que eu conheço hoje através da doutrina espírita. Então, quando eu tenho que orar por ela, eu falo: Jesus é a nossa luz, o mal não vai nos guiar. Retire esses espíritos perversos, malfeitores, não nos aconselhem coisas vãs. Se é o mal o que nos deseja, rogo ao Pai que tenha misericórdia das vossas faltas, que vocês se arrependam de todo o mal que fizeram e consigam perceber a presença dos amigos espirituais que estão na sua frente para abraçá-los, acolhê-los, cuidá-los e esclarecê-los. Fiquem em paz, vão com Deus. Então, quando a gente faz uma oração como essa, eu estou auxiliando a todos os irmãos. E esse auxílio, como a própria doutrina nos diz, tudo que nós oferecemos ao outro, ela retorna para nós. Então, se eu ofereço o bem, eu vou receber o bem. Então, eu tenho que ter fé. Eu tenho não que crer, mas sim responder, como nos disse Emmanuel. Eu sei que se for o meu momento, Deus vai conceder.
mas em todos os momentos, nunca deixar de acreditar e nunca maldizer aos bons espíritos que estão sempre ao nosso lado, cuidando o tempo inteiro. Que a fé, a esperança e a caridade estejam presentes em cada dia das nossas vidas e nos nossos pensamentos. A nossa irmã Jane vai fazer a prece final e nós queremos pedir também para que, com essa prece, elevemos o nosso coração, tá? Nós temos uma criança, filho de uma irmã nossa aqui da casa, né, que não está mais na casa, mas não vai deixar de ser irmã, que está internado Em estado grave. em estado grave. Sofreu um acidente e tem lesões. Ele sofreu um acidente, ele indo com o pai para o Rio de Janeiro, e me parece que ele estava sem cinto, e ele, numa freada, ele foi jogado, né, longe, e era ali na estrada da São Gonçalo. Ninguém parou para assistir, e o pai ficou desesperado, gritava. Somente uma casa, alguém que morava numa casa, ouviu os gritos do pai e chamou a ambulância. Então ele está hospitalizado, estava entubado, estão tirando a intubação para estubar, mas as lesões na cabeça são muito graves, a ponto de, segundo as primeiras informações, torná-lo como se não existisse, como se fosse ainda uma criança com um estado vegetativo. A gente está pedindo a Deus que não seja isso, que a gente consiga reverter essa situação. Então, portanto, nossos corações se voltem para Vinícius e para os pais que nesse momento sofrem bastante. Meus irmãos, neste momento vamos elevar o nosso pensamento com um sentimento de gratidão a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, Maria de Nazaré, nossa Mãe, Francisco de Assis, mentor espiritual desta casa, a todos os nossos mentores e anjos guardiões, agradecendo a oportunidade de termos estado aqui esta noite para podermos compreender um pouco mais dos ensinamentos deixados pelo nosso Mestre Jesus e ratificados por esta doutrina que nos esclarece, que nos consola, que nos envolve e que nos faz perceber a importância de sermos a cada dia espíritos melhores nesta caminhada que estamos. Pedir por nosso irmão Vinícius, para que, junto com a equipe de Dr. Bezerra de Menezes, a equipe médica que o assiste, possam estar sendo envolvidos para trazer a este jovem a melhor forma de tratar a sua enfermidade neste momento. E que também uma equipe possa envolver toda a sua família, pai, mãe, avós, para que sejam consolados, mas principalmente fortalecidos, para que tenham fé na providência divina, de que o nosso irmão terá o melhor tratamento possível. E levemos o nosso pensamento a esse jovem, para que se restabeleça. Que seja a vontade do Pai, envolvendo a todos nós também nesta prece de agradecimento, e aos nossos familiares, que ao retornarmos para os nossos lares, tenhamos a certeza que não estamos sozinhos, que o Pai vela por todos os seus filhos, indistintamente. E assim, pedimos a Tua permissão, Pai, para terminarmos neste plano esta reunião, dizendo graças a Deus. Lembrando que nós colocamos quase sempre o cinto de segurança quando nós estamos na frente do carro. Mas é muito perigoso quando nós não usamos o cinto atrás.
né? Quase sempre, o meu pelo menos, né, no carro está assim, está sempre escondido. Então a gente lembrar desses problemas e deixar o cinto sempre à disposição daquele que for conosco, da carona, principalmente das caronas, e a gente pedir às pessoas que coloquem os cintos, tá? Porque não é o primeiro caso, Vinícius. Eu tenho casos de pessoas com 1,80 m, 1,90 m que foram jogados longe. Qualquer movimento brusco do carro, a pessoa é ejetada mesmo, ela é jogada longe, até para trás ou para frente. Então, portanto, vamos cuidar para que nossos carros tenham cinto de segurança atrás e que sejam usados por aqueles que a gente dá carona, tá bom? Que assim seja, todos com Deus para casa, muita paz para todos nós.